Boa noite a todos vocês. É muito bom estar aqui novamente para que a gente possa dar continuidade ao estudo do livro dos médiuns. E hoje nós vamos entrar então no capítulo 8, capítulo muito interessante do nosso entendimento, para que a gente consiga entender o que está atrás de tudo isso, né? É um dos capítulos que todos nós temos muito interesse em conhecer. Então, nós vamos começando com a nossa prece, rogando sempre aos bons espíritos que nos assistam sempre, mesmo diante das nossas dificuldades pessoais, que possamos sempre ter força de continuarmos ao entendimento de nós mesmos, procurando assim colocar esse entendimento para irmãos nossos, que também possam, Jesus amigo, se esclarecerem do que é a pátria espiritual e que nós somos espíritos dentro de um corpo de matéria. Que a sua paz esteja conosco hoje, em todos os momentos da nossa vida. Então, como nós já dissemos, vamos dar continuidade aqui no capítulo 8 do livro dos médiuns, nesta segunda parte, aonde, através desse capítulo, nós vamos conhecer a análise experimental da doutrina espírita, que é o laboratório do mundo invisível. A gente sabe aqui que certos entendimentos que nós iremos ter aqui hoje, no livro dos médiuns, não se encontram no livro dos espíritos. Então, vai ser um esclarecimento grandioso. Realmente, como eu já disse, é um dos capítulos mais fascinantes que nós temos aqui. Por quê? Porque ele abre para todos nós esclarecimento de um fenômeno que nós temos como médiuns que somos, dúvidas. Então a gente vai entender agora sobre a realidade do mundo espiritual. Os objetos do mundo espiritual. Como será que são os objetos lá na erraticidade? O que significa laboratório do mundo espiritual? Será que existe mesmo? Como é que se vestem os espíritos quando estão desencarnados? Nós temos a nossa companheira de trabalho, a dona Ivone Pereira, em seu livro Desvastando o Invisível, aonde essa irmã valorosa nos ensina sobre a veste dos espíritos. Ela fala também de mediunidade, de desdobramento. É um dos livros que nós temos mesmo que estarmos aí procurando conhecer. Então vejamos, ela fala da realidade do mundo espiritual. A gente vai entender aqui que
que significa laboratório do mundo espiritual? Quando ela fala da mediunidade, nós vamos ver que tem certos itens que nós vamos entender que é realmente um laboratório, pelas experiências que são vividas aí, não é? E lá ela nos conta que possuem no mundo espiritual objetos, que os espíritos possuem objetos no mundo espiritual. André Luiz também, ele nos esclarece sobre o mundo espiritual, o mundo invisível, que é aos nossos olhos físicos. Laboratório do mundo invisível é o local aonde as coisas se combinam, aonde os elementos se misturam para a construção de novos elementos. Então vejamos aqui que o codificador, ele começa esse capítulo perguntando à espiritualidade. Os espíritos, nas reuniões mediúnicas, costumam aparecer com suas vestes, com suas túnicas, turbantes e as suas vestimentas, muito típicas, que às vezes nos parecem estranhas. Então veja só, por que estranha, né? Porque são espíritos de anos bem anteriores à época em que nós estamos vivendo hoje, alguns deles, não é? Então eles aparecem nas reuniões mediúnicas trazendo sim objetos pessoais. Trazem bengalas, óculos, roupas, lanternas e alguns, como conta aí um dos nossos irmãos espíritas, facas, né? Está lá no livro Céu e Inferno. Essa lanterna da qual Kardec relata era o antigo lampião, né? Quando Kardec fala que eles aparecem com bengala, óculos, roupa, lanternas e facas, essa lanterna que Kardec está comentando aqui era aí o que nós conhecemos como lampião de outrora, né? Lá do século XIX, que iluminava então as nossas noites. E aqui Kardec, ele está levando uma dúvida ao espírito São Luís. Ele questiona: existe mesmo objeto no mundo espiritual? No livro dos médiuns, tem o tema, ali no item 116, entre os vivos. Ali tem um comentário sobre este assunto. Kardec comenta ao espírito São Luís a história de um homem que estava encarnado, que visita uma mulher, e esta mulher o vê em desdobramento. Ele está na casa desta mulher com uma caixa de rapé na mão, igual a que ele tinha na sua casa pessoal, na sua residência. Então vejamos, primeiro, o que é rapé? Rapé é aquele tabaco em pó, né? Que antigamente era moído, colocado em uma caixinha, a qual as pessoas que tinham esse vício cheiravam. Era um pó. Era um vício das pessoas da época. Uns fumavam cachimbo, outros charutos, outros cigarros. Mas esse homem
cheirava rapé. Como será que esse espírito, no mundo espiritual, achou esse objeto? Essa caixinha para colocar o rapé. Primeiro pensamento que todos nós faríamos, inclusive Kardec pensou assim também, de maneira equivocada, mas que em seguida, logo os espíritos o corrigiram, dizendo que ele estava errado, mas que nós também pensávamos assim. Kardec pensava, se eu tenho um caderno na minha mão, no mundo físico, se tem um espírito que aparece com um caderno na mão, isso quer dizer que este caderno que está na minha mão tem um duplo, um igual no mundo espiritual. Seria então isso? O espírito manuseia tudo o que é criado aqui, é criado lá. Aos espíritos, e os espíritos responderam a Kardec que não era isso não. Que a teoria de Kardec estava equivocada. Mas vejamos que eles colocaram que não existem duplos de objetos, porque eles não têm vida espiritual. A matéria lá não tem vida espiritual, os objetos. Eles são objetos inanimados. Então Kardec pergunta, se não é assim, como se formam então os objetos? E os espíritos ensinam a Kardec que existe uma matéria primitiva no mundo espiritual, chamada de fluido cósmico universal, que é uma comparação grosseira desta matéria primitiva. Como se fosse, eu vou aqui fazer uma comparação grosseira do fluido cósmico universal. É como se ele fosse um pó, como amido de milho, né? Quando esse pó, ele é combinado, agregado, reunido, pode fazer coisas maiores, que juntos irão aumentando até que algo maior se produza. É um exemplo grosseiro do fluido cósmico universal. Isso é somente uma comparação do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, ele é um fluido, não é uma matéria densa, é semimatéria, que oferece várias combinações que dão origem à matéria. Então vejamos que toda matéria se origina desta matéria primitiva, elementar, primária, o fluido cósmico universal, que é o fluido cósmico universal. Todos nós já sabemos que o átomo é constituído de prótons e elétrons. Se a gente pegar o prótons e for quebrando, ele tem em mínimos pedacinhos, e fazendo o mesmo com os elétrons, isso será uma matéria elementar. Isso é o fluido cósmico universal. É ele que se combina e gera todas as formas de matéria que nós conhecemos. O fluido cósmico universal
ele vive no ambiente espiritual. E nós, espíritos, manipulamos esse fluido através da vontade, do nosso querer, do nosso desejo, do nosso pensamento, porque nós somos espíritos num corpo de matéria. Nunca podemos esquecer disso. O nosso pensamento, ele age sobre essa substância que está em suspensão, promovendo a agregação desta substância, que vai se juntando, e vai gerar um objeto. Olha que interessante. Os objetos do mundo espiritual são formados a partir de combinações diferenciadas do fluido cósmico universal, que se combina formando os diversos tipos de fluidos que dão origem aos objetos, que para os espíritos são como se fossem físicos para eles. Eles tocam, eles pegam esses objetos. Agora, se nós fôssemos pegar, nós não conseguiríamos. A nossa mão iria atravessar o objeto, porque não é matéria densa. Para os espíritos que possuem uma constituição menos grosseira que a nossa, os objetos se tornam reais. Inclusive, as suas vestes são formadas deste elemento. O próprio perispírito, que envolve o espírito, lhe dando forma, é também formado desta mesma combinação, por essa mesma estrutura. Tudo o que existe no mundo espiritual como matéria são combinações diferenciadas do fluido cósmico universal. O perispírito, que dá forma ao espírito e veste que o espírito coloca sobre o perispírito. Deu para entender aqui? Então vejamos, os objetos pessoais que eles carregam, a lanterna, a arma, as velas, o chapéu, certos adornos, todos esses elementos são criados a partir da combinação do fluido cósmico universal. Esses elementos em suspensão, como se fossem uma poeira sutil, através da vontade do espírito, que somos nós, se agregam e formam os objetos com os quais lidamos no mundo espiritual, como se eles fossem reais. A formação desses objetos poderão ser feitas de duas maneiras: instintiva ou intencional. Instintiva, quando o espírito desencarna e apresenta o seu corpo. A mão, os pés, a perna, seu rosto, toda a sua estrutura física. Do lado de lá, isso também é uma manipulação de fluido. Porque nem sempre, mas na maioria das vezes, o espírito se apresenta como ele se reconhece na última reencarnação que ele teve. Também é condensação de fluido cósmico universal, sem ter a necessidade do espírito se concentrar. Ele consegue fazer isso. Olha, colocar a roupa
a vestimenta que ele tinha na sua última encarnação. E, instintivamente, o corpo tem sua aparência próximo da sua última existência corporal. Então, vejamos que tem aquela intencional, que é quando o espírito ele quer criar alguma coisa. Então, ele pensa e cria. Correto? Aí ele cria algo com o mesmo instrumento de condensação dos fluidos. Se formam os fenômenos chamados escrita direta. Então, veja, é do mesmo jeito. A pneumatografia funciona assim. Como que isso acontece? Você pega uma folha de papel em branco e mostra para todos em uma reunião que a folha não tenha nada escrito nela. Você vai mostrar que a folha não tem nada escrito. Todas as pessoas que estão presentes dão uma rúbrica na folha para comprovar a sua autenticidade. Essa folha, ela é colocada dentro de uma caixa lacrada ali. Essa caixa é fechada. E é colocado uma etiqueta já com o nome de todas as pessoas e é colada sobre a fechadura desta caixa. Para quê? Para impedir que ela possa ser aberta durante a reunião. Se alguém tentar romper o lacre, as assinaturas que estão ali não poderão ser substituídas. A reunião acontece. Ao final da reunião, a caixa é trazida e apresentada para todos os presentes que ali se encontram, para se certificar que a etiqueta não foi violada, se ainda continua colada na fechadura. Então, enfiando a chave, quebra-se o papel e rompe-se o lacre. Abre-se a caixa e quando pega o papel, vê-se que nele, ali, tem algo escrito. A tinta que está sobre ele, diz Allan Kardec, que não é preta, é uma tinta com tendência para a cor de chumbo. E ela não tem a mesma cor sempre, ela oscila. Tem hora que ela está mais clara, hora mais escura. Como se houvesse um degradê na própria tinta. Essa tinta fica permanentemente no papel. Ela não se apaga. Kardec pergunta aos espíritos da codificação, mas como é que se escreve? Como fica essa folha aqui escrita? E aí o espírito responde que tudo isso acontece através do fluido condensado e fica assim como uma tinta. Então eles condensam, né? E Kardec pergunta então, por que essa tinta não acaba se apagando? E os espíritos respondem que ela não apaga porque é pouca tinta. Se fosse muita, com o tempo ela se apagaria. Como é pouco fluido, não se consegue mantê-lo para que ele fique permanentemente. Então vejamos que os fenômenos de escrita direta não se apagam, não se desfazem. O fluido que imprime sobre a sua característica fica ali no papel. Kardec continua realizando perguntas a São Luís e através dessas perguntas do codificador é que vão se realizando o entendimento da lógica, da teoria desses
fenômenos. Como acontecem os fenômenos que se manifestam, esses elementos criados pelos espíritos no laboratório do mundo invisível? Kardec pergunta se os espíritos podem condensar alguma coisa. E a espiritualidade responde que sim, que podem. Pegamos um fluido, como é que ele fala? Que o espírito pega um fluido no mundo espiritual e condensa esse fluido. Kardec ainda pergunta se nós podemos transformar esses fluidos em matéria. E os espíritos da codificação respondem que podemos sim. Se for uma quantidade pequena de fluido, logo essa matéria irá se desfazer. Agora, se for uma quantidade grande de fluido, essa matéria poderá permanecer. Então, vejamos que a pergunta de Kardec, se os espíritos seriam capazes de colocar um remédio em uma água ou em qualquer líquido para realizarem um tratamento em uma pessoa. E aí eles respondem que isso acontece com muita frequência. Nós conhecemos esse fenômeno quando recebemos a água fluidificada na casa espírita. E aí, o que acontece? O fenômeno da fluidificação das águas, não é isso? Dentro da casa espírita. Os espíritos, eles trazem para a casa espírita os fluidos, combinam as substâncias e depositam sobre as águas. Algumas vezes, quando bebemos essa água, às vezes nós sentimos até gosto diferente. Então, alguns companheiros abrem a tampa, da garrafa para que o fluido possa penetrar. Isso é desnecessário. Os espíritos, eles condensam os fluidos dentro da garrafa. Foi onde Allan Kardec perguntou então para São Luís se eles são capazes de formar um remédio, poderão também formar um veneno? E os espíritos respondem a Kardec que sim, poderão sim, mas que isso não seria permitido. Quando as nossas energias estão desequilibradas, nós passamos mal, sem ter uma doença física. E quando isso acontece, é porque nós estamos passando por um processo de desequilíbrio espiritual, que poderá ser simples ou não. Esse processo de matéria fluídica que alguns obsessores usam para atuar em nós, sejam de ordem psíquica ou, em algumas vezes, encontramos no nosso corpo físico certas substâncias desconhecidas que são decorrentes desse processo de ordem espiritual. Kardec continua questionando e pergunta se os espíritos seriam capazes de materializar um alimento. E o Espírito São Luís responde que sim, que poderiam. E Kardec pergunta se a pessoa comer esse alimento, o que é que elas irão sentir? E os espíritos respondem que elas irão se sentir saciadas, irão sentir saciedade. Esse alimento também poderá ser mastigado por nós. Então veja que por este alimento
ser feito de uma substância etérea, esse alimento dá uma sensação de leveza na pessoa. É uma sensação diferente do alimento material que estamos acostumados a nos alimentar. Mas os espíritos poderão criar alimentos para a alimentação das pessoas, sim. Vamos lembrar aqui do quê? Da multiplicação de pães do Mestre Jesus, quando ele pega 2 pães e 5 peixes e alimenta 5.000 pessoas. Gente, e o que o mestre fez ali? Ele fez o processo de condensação de fluidos. E Kardec ainda pergunta, né, se esses objetos que foram condensados fluidicamente, se eles não poderiam ficar para sempre. E os espíritos respondem a Kardec que poderiam sim, mas é desnecessário que eles ficam. E assim eles acabam se dissolvendo. Allan Kardec, então, ele conclui. Lógico, tem muito mais coisas para se ler sobre esse laboratório do mundo invisível. Kardec, então, aqui na conclusão já quase final, Kardec pergunta, concluindo, ele pergunta para São Luís: então, essa condensação fluídica se dá porque o espírito usa o elemento do fluido cósmico universal. Combina este elemento, constrói propriedades para este elemento existir. E assim, ele permite que esse objeto se torne visível para ele e, ao mesmo tempo, o espírito ele condensa esse objeto e transforma na escrita direta? Pergunta Kardec. E foi quando São Luís respondeu a Kardec: até que enfim, hein, chegastes ao ponto. Você entendeu. Essas características de materialidade e condensação dos fluidos dar-se-á o que? Os fenômenos, onde o magnetismo curador poderá então auxiliar as pessoas. E como se dá as curas? Pergunta Kardec. As curas é um fenômeno que se dá através do magnetismo curador. Os espíritos respondem que é da mesma forma que acontecem os outros fenômenos. Como o pensamento do espírito agrupa os fluidos salutares, que se agregam ao pensamento do médium, e dele será transmitido a outras pessoas. A ação curadora se dá exatamente através da emissão dos fluidos. O meu pensamento, ele mobiliza os fluidos e promove, então, o processo de socorro a quem precisa. Quando nós estamos diante de alguém que está doente e oramos por essa pessoa, nós emitimos através do nosso pensamento. Nós mobilizamos, nós fazemos mobilizações do fluido cósmico universal, que se condensa, se mistura e se tornam fluidos que se projetam sobre as pessoas, gerando assim o socorro espiritual por intercessão. Então, é através da oração, através do passe, que é direcionamento de energias salutares. E o passe magnético? Na casa espírita,
são energias magnéticas que se juntam com as energias dos espíritos, onde chamamos de passe misto, ou seja, o movimento de energias que eu faço com um pensamento positivo em direção ao outro se conjuga com as energias que os espíritos possuem. Os espíritos, o que eles fazem? Eles potencializam os fluidos emanados por mim. Aumentam a capacidade curativa do que eu estou colocando, permitindo assim que se faça o acolhimento àqueles que necessitam. A mesma sintonia tem o pensamento de espíritos que ainda não possuem entendimento. Trazem a mágoa, o ódio dentro de si. Eles manipulam também esses fluidos, projetando na direção das pessoas energias ruins. E se aquela pessoa atingida não souber lidar com isso, trabalhando em si energias positivas, ela será contaminada por essas energias destruidoras. Por isso, a necessidade de nos mantermos com pensamentos equilibrados em nossas emoções, para que a gente não abra um campo fluídico para estados de doença espiritual e física. Podemos irradiar sentimento de paz, de amor. Esses fluidos irão alcançar quem está ao nosso redor. Eles irão realizar o fenômeno de bem-estar, apaziguando emoções contrárias, internas. As pessoas se sentirão envolvidas por esse fluido de amor, assim como nos ensina Jesus. Então, vejamos aqui que é um capítulo muito interessante de nós darmos mais valor a ele, procurando na Gênesis, nos livros de André Luiz, nos livros da dona Ivone Pereira. Vamos aí na Revista Espírita, vamos aí procurar informações que façam com que nós possamos utilizar esse entendimento e atuar sobre os fluidos cósmico universal, através do nosso sentir, em favor a nós e àqueles que estão ao nosso lado. Nós vamos ficando por aqui. Essa aula continua no WhatsApp com mais esclarecimentos. Quem tiver dúvida pode estar deixando aí as suas perguntas, mas é um dos principais temas aí da doutrina espírita. E vamos encerrando então com a nossa prece de agradecimento a Deus, aos nossos protetores, por permitirem que nós possamos ter esse conhecimento dessa matéria sutil que dá origem a tudo que nós podemos transformar, tanto encarnados como desencarnados. Que Jesus abençoe a todos vocês. Até a próxima.